Ok. Então, eu gostaria de agradecer, né, mais este momento de poder conversar, dialogar. Acho que qualquer exposição oral, qualquer apresentação, na minha concepção, é um diálogo, né, porque eu tenho um outro sujeito aí que está do outro lado da tela e que eu idealizo, né, eu penso para quem eu estou falando. Então, a minha fala hoje, ela está direcionada para tradutores, intérpretes de língua de sinais, que tem interesse e tem vontade de estudar e de produzir traduções comentadas. Então, a minha fala de hoje é especificamente sobre a tradução comentada como um tipo de pesquisa. Eu queria inicialmente falar do sinal de tradução comentada, né? Porque eu, como professora e pesquisadora também, a gente ministra aulas, dá aulas em língua de sinais ou em português, ou trabalha com tradução e interpretação de materiais, e esses termos aparecem. Eu já tinha usado outros sinais mais próximos do português, e recentemente, né, se definiu como sinal de tradução comentada este sinal aqui. No primeiro slide, a gente fiz uma apresentaçãozinha. Essa é a Fernanda Machado, né, uma professora surda da UFSC, minha colega também, e ela tem trabalhado com literatura surda, com traduções de literatura, com produções da esfera artística e cultural e literária, e eles chegaram a essa definição, né, de sinal de tradução comentada. Isso porque, se a gente fosse para uma tradução literal, né, nós poderíamos pensar num sinal assim, tradução e esse comentário, né? Só que parece que é um comentário sobre o texto do outro, que texto que é esse, né? E também não é uma opinião, não é simplesmente uma opinião. Então, consolidando a tradução comentada como um tipo de pesquisa, ela merece também um sinal específico, né? E aí, a minha linha de raciocínio de apresentação hoje, nós vamos entender o porquê da definição desse sinal, tá? Eu vou iniciar com o sinal e depois, no final da minha exposição, nós retomamos o sinal para a gente fazer um fechamento, tá? Então, é a tradução, e esse comentado, assim, ele está relacionado a dois textos, dois discursos, dois materiais, né, que você expande ele, que você estuda ele, tá? E aí, no final, você tem a sua produção, a síntese, o que você fez de tradução comentada, você como tradutor pesquisador, tá? Então, é mais ou menos isso a origem, né, e para a produção desse sinal, tá? Eu sou, como eu já comentei, né, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Eu trabalho no curso de graduação em Letras Libras, formação de tradutores e intérpretes, e também no programa de pós-graduação PGET, que é um programa específico que forma pesquisadores no campo dos estudos da tradução. Tá? Então, como que eu organizei a minha fala hoje, né? Eu queria... Para não partir já da tradução comentada, quer dizer, essa tradução comentada, ela se configura como que tipo de pesquisa, né? Que abordagem ela segue, digamos assim. Então, eu pensei em primeiro falar sobre a caracterização da pesquisa qualitativa, em segundo, né, estabelecer quais são as principais características de um estudo de caso, porque eu entendo que a tradução comentada ela segue os princípios de um estudo de caso, tá? E apresentar alguns conceitos de tradução comentada, estudos teóricos que têm se debruçado sobre tentar compreender como funciona a produção de pesquisa de tradução comentada. Em quarto, descrever os procedimentos metodológicos, ou seja, como você faz, como você vai executar, né, a pesquisa nesse formato de tradução comentada, e também, por último, apresentar a tradução comentada como um gênero discursivo acadêmico. E aí eu vou trazer vários exemplos para tentar ilustrar como que se organiza, né, como se compõe, qual é a composição estética, como também a composição estrutural e de conteúdo de uma tradução comentada. Então, eu organizei a minha fala nesse sentido. Vamos, então, passo a passo. Espero que seja bem
didático. A minha intenção foi essa, tá? Então, para falar de pesquisas numa perspectiva qualitativa, a gente pode comparar, né, com o movimento humano de produção de conhecimento, em que o homem tenta apreender os fenômenos da natureza, tá? E aí se inicia, né, esse campo científico, a ciência, pelas ciências da natureza, ou as ciências físico-matemáticas, tá? O que essas ciências fazem? Aqui a gente está falando de matemática, física, química, são ciências que investigam, né, grandezas discretas, regulares, de eventos observáveis, tá? São coisas que são mensuráveis, tá? Então, você pode controlar, você organiza um tipo de pesquisa que você delimita esse objeto e você produz conhecimento e se aprofunda sobre esse conhecimento. Quando nós tratamos do outro campo, né, a gente pode denominar de ciências humanas ou de ciências humanas e sociais, aí você tem tipos de pesquisa que vão aprender questões sociais, como a sociologia, a história, a filosofia, a linguagem, né? A linguística, por exemplo, enquanto ciência, os estudos da tradução, como o campo disciplinar, né, da linguística. Então, esse tipo de ciência, ela não se enquadra nessa perspectiva de um objeto discreto e regular que você pode descrever e analisar, tá? Ela difere, porque o social, o humano, tudo que é humano, ele está envolvido de aspectos subjetivos, de aspectos muito variáveis, e você muitas vezes não consegue controlar essas variáveis. Por mais que a ciência, de forma geral, tenha tentado moldar as ciências humanas como um espelho, né, das ciências da natureza, ou tentar organizar as ciências humanas como uma cópia das ciências da natureza. E aí se tem percebido, né, que isso não é possível, tá? Que isso é muito difícil de se fazer quando você trabalha com aspectos subjetivos, de linguagem, de cultura, para a produção do conhecimento, tá? E é uma crítica que se faz. Quando alguém tenta fazer uma pesquisa de ciências humanas, tudo muito quadrado, muito encaixado, assim. Claro, para ser ciência, você precisa de ter delimitações, você precisa ter uma organização metodológica, primeiro no planejamento, né, no projeto, no desenho metodológico e também no processo de produção dessa pesquisa. Mas esse rigor científico não se refere a você controlar o objeto, tá? Esse rigor científico se refere ao processo, ao como você executa, delimita, você sempre explicita de forma muito clara quais são seus objetivos, qual o seu problema de pesquisa, e todo o processo da pesquisa você deixa registrado. Então, é uma forma das ciências humanas, né, reinventar o seu próprio rigor. Das ciências humanas e sociais, digamos assim também, inventar modos de fazer pesquisa tendo um rigor científico, tá? Isso ainda está muito abstrato, esse primeiro slide, assim, ele é geral, ele é para dar um panorama geral. Daqui para diante eu vou tentar trazer mais ilustrações, né, exemplos para vocês tentarem se apropriar dessa discussão que é bastante filosófica, teórica, né, no campo da produção do conhecimento, tá? Então, quando a gente fala dessas concepções de ciências naturais, né, o que acontece? Existem alguns princípios, que é a separação entre o quantitativo e o qualitativo, entre o objetivo e o subjetivo, entre a mente e o corpo, tá? Então, você tem uma cisão aí. É como se eu tivesse um objeto a ser estudado e eu, pesquisador, eu não devo interferir em nada. Eu apenas vou lá e apreendo o que esse objeto tem a me dar, tá? Então, eu, sujeito pesquisador,
eu apreendo e eu vou lá e descrevo, e analiso e olho esse objeto, tá? Existe uma outra perspectiva de que eu, sujeito, sim, pesquisador, eu interfiro, o que eu olho desse objeto, o que eu consigo descrever desse objeto, depende das minhas escolhas, desde a escolha metodológica, das minhas concepções. A maioria das pesquisas em ciências naturais, elas evitam, né, e desprezam, na verdade, o envolvimento do pesquisador, do sujeito cognoscente, do sujeito que pensa e que pesquisa com o objeto, tá? Há também uma discussão de que, na verdade, o sujeito e o objeto, um interfere sobre o outro, tá? Então, o objeto que eu analiso, eu sou influenciada por ele e eu também influencio porque depende, o resultado final da pesquisa depende da forma com que eu conduzo, do que eu delimito, das escolhas que eu faço enquanto pesquisador. Então, essas são algumas questões teóricas, né, de discussão dentro da produção de conhecimento, tá? A perspectiva positivista de pesquisa, tá? Essa perspectiva positivista, ela vai dizer que o sujeito, ele só pode pesquisar ele estando nesse ambiente, ele percebendo, ele estudando, ele descrevendo, é a partir dos sentidos, tá? Do ver, do tocar, do experienciar que nós podemos produzir conhecimento. Então, isso contrário a posições anteriores, né, dentro da linha da produção de conhecimento, da ciência, de que existem pesquisas produzidas a partir das ideias, são pesquisas idealistas, e aí, contrário a isso, a gente tem uma perspectiva positivista, né? E esse positivismo, ele tenta delimitar tanto a construção da pesquisa que ele chega a construir amarras, né? E quando a gente toma como objeto de estudo ciências humanas, né, fenômenos das ciências humanas, como, por exemplo, a linguagem, é muito difícil você seguir as regras dessa perspectiva positivista. Isso não estou dizendo que não precisa ter um rigor científico. É necessário ter um rigor para a produção de conhecimento, porque é isso que difere de um conhecimento que surge da comunidade, um conhecimento leigo, um conhecimento somente pela experiência social. Quando a gente fala do conhecimento científico, ele requer, sim, a produção do rigor científico, tá? Então, quando a gente tem esse objeto, né, que ele é um objeto falante, digamos assim, né? A Marília Amorim que vai usar esse termo, um objeto falante, como a linguagem. Quando você estuda a linguagem, você tem um objeto que é cultural, um objeto que é social, um objeto que não é só seu, um objeto que é do todo, que é da sociedade, que é do humano e que constitui o humano. Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu, sujeito pesquisador, eu sofro a influência desse objeto, porque eu estou dentro desse objeto, eu estou dentro de uma sociedade, de uma comunidade que usa essa língua, né? Nesse sentido, eu fui construindo essas ilustrações, né? Então, você tem esse sujeito que está envolto desses discursos, isso quando você diz que o fenômeno que você vai estudar, por exemplo, que seja um discurso, que seja um texto, que seja a linguagem de forma geral, ou a língua, enunciados concretos, ou as relações interpessoais, por exemplo, num processo de ensino e aprendizagem, né, uma escola, o processo de educação, de formação. Então, nesse espaço, os sujeitos, eles usam a linguagem. Eles usam a linguagem para interagir, para aprender, para ensinar. Então, quando eu falo, por exemplo, no campo da educação, que eu vou pesquisar relações de ensino-aprendizagem, e eu construo um desenho metodológico, que eu vou fazer uma pesquisação, por exemplo. Como pesquisação, eu sou uma professora, eu vou dar aula, eu vou ministrar, vou planejar uma aula e vou gravar essa aula para ver quais as intercorrências, quais as relações no processo de interação ali, quais as perguntas que os alunos fazem, o que de fato deu certo ou não deu certo da minha aula. Na verdade, o que eu vou analisar é a linguagem, desde o planejamento pedagógico que eu fiz, o que estava escrito no material que os alunos leram,
e o que os alunos falaram ou o que os alunos responderam nas atividades dele. Então, todo o material que eu olho como pesquisador, né, são fenômenos da linguagem. Então, nesse sentido, quando você toma como objeto de estudo, você apreende um fenômeno de linguagem, eu, como sujeito pesquisador, já estou envolvido desse fenômeno, como falante da língua, como sujeito que usa e que se constitui por essa língua, tá? O que eu estou tentando fazer aqui eu estou tentando mostrar para vocês o quão complexo é você tomar como objeto de estudo, delimitar como objeto de estudo a linguagem. No nosso caso mais específico, eu vou aprofundar a discussão hoje, quando você toma a tradução como objeto de estudo, executando, né, desenvolvendo uma metodologia de tradução comentada, tá? Ok, então, aqui nós estávamos no panorama geral, né, das ciências humanas, sociais, do fazer ciência, fazer pesquisa, e aí dentro da divisão, né, de áreas do conhecimento, nós temos matemática, química, filosofia, história, geografia, linguística, e dentro da linguística, conforme a estudos das letras, né, da linguagem humana, nós temos a ciência da tradução, tá? Ela é definida como uma ciência bastante recente, bastante nova, né? E denominada como um campo disciplinar dentro das ciências da linguagem, tá? O James Holmes, que é um autor do campo de tradução, ele é marcado, né, ele é reconhecido como o principal autor, assim, que produz e que cunha a tradução como ciência, né, e denominando de estudos da tradução, e também ele faz uma explicação, né, uma análise de como vem sendo construídas as pesquisas no campo do estudo da tradução, isso na década de 70. Então, esse panorama aqui, ele é um panorama da década de 70, um primeiro mapeamento dos estudos da tradução. E ele vai dizer, né, que dentro dos estudos da tradução, você tem diferentes tipos de pesquisa. E aí ele faz algumas divisões didáticas, tá, para tentar explicar esse campo disciplinar. E ele vai dizer, nós temos o tipo de estudo, né, estudo puro, tá, e estudo aplicado. E aí, eu não vou me detalhar a toda esse mapeamento, né, porque a gente não teria tempo hábil hoje, então eu vou tentar mostrar para vocês onde está a tradução comentada dentro deste mapeamento desenvolvido por Holmes. Então, estudos da tradução, nós poderíamos dizer, né, que a tradução comentada seria um estudo de tradução puro, porque ele tenta construir conceitos, ele é uma discussão, né, da abstração, da execução da tradução, e a gente poderia ir para o ramo da pesquisa descritiva, porque ele descreve a tradução. E dentro do descritivo, o Holmes ele faz uma divisão entre estudos descritivos orientados à função, ao processo e ao produto. A gente compreende que a tradução comentada, ela está localizada no estudo puro, um estudo descritivo e um estudo orientado ao processo da tradução, né? O processo, ele trata do quê? Ele trata da psicologia da tradução, do que passa na mente do tradutor, né, no processo de tradução, tá? O que ocorre nessa mente durante a realização do trabalho de tradução, da execução da tradução. Quando você tem um texto de partida, um texto de chegada, eu olho esse texto e eu penso, como eu posso traduzir isso? O que eu faço? Que escolhas eu vou fazer? O que está interferindo externamente para que eu faça essa escolha? Ou mais, por exemplo, quando eu tenho um texto de partida e o meu processo mental, eu digo, eu fiz uma primeira versão, não gostei dessa primeira versão, vou refazer. Faço uma segunda versão, ainda não, eu preciso ajustar mais isso. Quer dizer, qual é esse processo de fazer uma primeira versão e ir ajustando, até chegar numa versão que eu diga, eu, sujeito que mesmo traduzo, agora sim, estou satisfeita, essa versão eu posso tornar pública.
eu posso apresentar com uma tradução que eu acho que é satisfatória e que é adequada. Então, mas para eu chegar nesse produto, eu tenho todo esse processo de ler, de compreensão, de escolhas, de trabalhar com as duas línguas, de tentar compreender as relações sociais, quem é esse público que recebe esse material, né? Para quem que eu estou traduzindo? Então, tudo isso passa pela mente do tradutor. Então, uma pesquisa de tradução comentada, ela está preocupada com isso, né? Em estudar, em tentar compreender esse processo mental do tradutor. E aí dentro, só um adendo assim, né? Dentro desses estudos orientados ao processo, a gente poderia destacar dois tipos de estudos que são bem comuns, assim, principalmente no Brasil, no campo da tradução, que são por exemplo, a tradução comentada, ela é bem recorrente, ela é bastante produzida em programas de pós-graduação, e o estudo experimental, tá? Também é um tipo de estudo que se volta ao processo, mas ele tem outros delineamentos, assim, metodológicos, mas também está voltado ao processo. Então, essa pesquisa do processo, ela está preocupada o quê? Na relação do tempo, né? De quando você começa, você tem o texto de partida, até você chegar nesse texto final aqui. E ele é um modelo dinâmico, porque ele quer saber o que acontece nesse processo, tá? E a sequência desse processo. Então, você como pesquisador que vai assumir a tradução comentada como a sua metodologia de pesquisa, você tem que estar bastante preocupado com o registro desse processo. Aí que entra o rigor científico, que a gente estava comentando lá no começo, o rigor de registrar todo o processo, de detalhar todo esse processo. E para poder você, de fato, fazer uma pesquisa, né? Produzir conhecimento de forma rigorosa e científica, tá? Aqui eu trago de forma mais conceitual a questão da tradução comentada e do estudo experimental, tá? Podemos aqui dizer, né, que aqui trazendo uma definição, a tradução comentada, ela prevê a tradução de um texto ao mesmo tempo que se escrevem comentários a respeito do processo de tradução. É feita uma análise do texto-fonte enquanto se justificam os tipos e soluções para determinados problemas de tradução. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. Você traduz, escreve os comentários e analisa esses comentários. Então, você tem um conjunto de coisas sendo executadas ao mesmo tempo pelo pesquisador tradutor, tá? Diferentemente do estudo experimental, que também é um estudo de processo, mas ele está preocupado no mapeamento cognitivo do tradutor nesse processo. E aqui, acho que a diferença principal, né, do estudo experimental é que ele faz um desenho metodológico, tem um desenho experimental, ele faz um estudo piloto para ver se o material está bom, se o experimento está adequado, para fazer os ajustes, e depois ele aplica esse experimento em diferentes tradutores. Geralmente, o estudo experimental não é o próprio pesquisador que faz, ele é o pesquisador e ele elege diferentes tradutores que participam como sujeitos que produzem os dados, né, que vão fazer a tradução, vão executar a tradução e vão dizer para esse pesquisador o que eles pensaram, o que eles fizeram, como eles fizeram. Existe todo um detalhamento maior de como fazer um estudo experimental, mas hoje a gente não vai se ater a isso. Eu só quis trazer para mostrar que são dois tipos de estudos do processo, que olham o processo de tradução, tá? Então, hoje eu vou me ater à tradução comentada. Dentre os tipos de estudo, né, os tipos de pesquisa, que a gente pode dizer de metodologias de pesquisa, eu compreendo que a tradução comentada, ela se caracteriza muito como um estudo de caso, tá? Por quê? Porque ela estuda uma situação singular e específica, ou seja, ela estuda a tradução do texto X, né, de tal autor, em tal tempo, em tal ano, e em tais condições sociais históricas. A gente pode dizer que ela descreve, explica o caso, ela descreve e explica como foi feito o processo dessa tradução, tá? E ela tem uma apresentação rigorosa desses dados empíricos. E, na verdade, você constrói os dados. Assim como no estudo de caso,
Um pesquisador que vai fazer um estudo de caso, o que ele faz? Ele vai eleger que instrumentos de pesquisa ele vai usar. Se ele vai usar entrevista, se ele vai participar de um espaço social e vai gravar esse espaço, as interações, se ele vai gravar e transcrever esses dados, ou se ele vai viver, ele vai fazer um diário de campo. Então, o estudo de caso é muito comum você ter um diário de campo, que o pesquisador ele vive aquele momento, aquele espaço, aquela relação social, né? E ele anota tudo. O diário de campo também tem um detalhamento muito criterioso e alguns itens essenciais para o diário de campo. Então, o estudo de caso ele tem essas características e é muito parecido, né, com o que se faz numa tradução comentada, tá? Então, a gente pode dizer da ênfase na interpretação. É eu, pesquisador, que olho, né, que observo, que vivo todo esse caso e eu vou dar a minha interpretação, a minha compreensão, eu descrevo, né, explico e, de forma geral, é a minha interpretação e análise que estão postas no produto final da produção de pesquisa, tá? Então, a gente pode caracterizar nesse sentido, conceitualmente, né, trazendo esses conceitos, podemos caracterizar a tradução comentada como um estudo de caso. Aqui. Então, a gente pode dizer que a tradução comentada, né, ela é uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, e nesse estudo de caso, na verdade, é o registro da experiência humana. É a minha experiência como tradutor e o que eu faço com esse texto para produzir a tradução, o segundo texto, tá? Então, nesse processo, você tem o corpo do sujeito, você tem a mente, a questão cognitiva, e você tem os sentimentos. O que o sujeito sente executando, produzindo, realizando, tanto a tradução quanto a própria pesquisa, né? Porque ele tem o duplo papel de ser o pesquisador e de ser o próprio tradutor do material que vai servir para análise. E esse sentimento, eu vou dizer para vocês, que o sentimento, geralmente no campo das ciências, existe uma resistência, porque é aquela visão das ciências naturais de que eu, sujeito, eu estou distanciado do objeto, eu preciso me distanciar para analisar. E na perspectiva da pesquisa qualitativa, eu, sujeito, eu vivo esse objeto. Então, o sentimento ele é fundamental para se fazer ciência. O desejo, né? A sua vontade de fazer essa pesquisa, o seu interesse por esse tema, por que você escolheu determinado texto em detrimento de outro, as tensões no processo de execução da pesquisa, tá? O prazer que você tem, a realização de fazer essa pesquisa, de produzir conhecimento, de estudar, de entender, de compreender de forma mais profunda o processo de tradução a partir da sua autorreflexão, tá? A satisfação na realização dessa pesquisa, e eu digo até o orgulho também, porque quando você tem um produto final, você produziu a tradução, você produziu, e você tem esse produto final, eu digo assim, um relatório de pesquisa, que seja uma dissertação, uma tese, né, ou um artigo científico que você produziu a partir de uma tradução comentada, é uma satisfação muito grande quando você tem esse resultado, você fala assim, olha que interessante, a partir da minha experiência, foi produzido conhecimento sobre essa tarefa de tradução, tá? Então, tudo isso vai estar envolvido no processo de realização da tradução comentada. E trazendo, né, no meio desse processo, as definições que a gente está tentando delimitar o que é a tradução comentada, né? Williams e Chesterman vão dizer que a tradução comentada é um tipo de análise de texto e tradução. Tá? Você analisa o texto, mas você também traduz, você faz as duas coisas. Deve ser ao mesmo tempo introspectiva, ou seja, uma investigação sobre o raciocínio do tradutor, e retrospectiva. Após a tradução, é preciso olhar para o que foi feito. Tá? Então, nesses dois focos, introspectiva e retrospectiva, deve-se fazer análise. Então, eu devo analisar tanto o processo, o que eu pensei no processo para executar a tradução, quanto no retrospectivo. O que é esse retrospectiva? É o próprio produto, é o que foi feito, é a tradução final, é como ficou a versão final da sua tradução, tá?
é o texto de chegada. Então, você tem esses dois elementos para serem analisados na tradução comentada. Eu acredito, assim, das experiências que eu tive na produção de tradução comentada, o mais difícil é você fazer de forma rigorosa, registrar de forma rigorosa essa introspecção, tá? Você registrar o que você pensou, cada escolha que você fez, como que mudou de um sinal para o outro, porque você escolheu um termo, escolheu outro termo, e depois você mudou na outra versão, você não estava satisfeito por quê, com quem que você conversou para mudar de ideia, onde você pesquisou, como que... Então, assim, registrar todo esse processo de forma rigorosa é um exercício bastante árduo, né? Mas é o que, de fato, vai garantir esse rigor científico, digamos assim, no processo de tradução comentada. Então, para essa reinvenção, né, da tradução comentada como dentro das ciências qualitativas, como ciência, como pesquisa, é preciso a gente tomar cuidado com esses elementos, tá? Então, ainda tentando construir, né, essa definição de tradução comentada, quando a gente vai para uma definição de estudo de caso, ele vai dizer que é a investigação aprofundada sobre um fenômeno considerando o seu contexto. Essa é uma definição bem simples, bem básica, tá? Então, quando a gente fala em estudo de caso, na verdade, esse fenômeno, eu estou trazendo para o lugar desse fenômeno a tradução comentada. Então, a gente poderia dizer que é a investigação aprofundada sobre uma tradução, considerando o seu contexto. E aí, esse contexto é o quê? É tudo que está envolvido para a produção da tradução. Desde o material de partida, quem é esse sujeito que produziu o material de partida, quem é esse autor, né? Qual a sua relação com esse autor, qual é o status desse autor no espaço social, né, literário, o sujeito que traduz, quem sou eu, tradutor, a minha subjetividade, as minhas experiências, a minha formação, as condições sociohistóricas e culturais de produção dessa tradução. Então, tudo isso está envolvido desse contexto para a produção da tradução. Para a tradução comentada. Então, é muito importante estarmos atentos à descrição e ao detalhamento desse contexto. E aí, de onde nós vamos tirar todos esses elementos? Na verdade, você, enquanto pesquisador, vai construir instrumentos para poder registrar todo esse fenômeno processual, tá? E a gente pode dizer, então, que é para você conseguir, né, ter todos esses dados, né, o dado do texto de partida, do de chegada, do contexto histórico, social, todos esses elementos, você precisa fazer uma organização, um planejamento, para você ter todo esse material em mãos no processo de análise. Então, assim, poderia dizer que dados essenciais para você começar a construir o artigo, né, o relatório de pesquisa, seriam o enunciado de partida, tá? O texto, o discurso, depende de que material, né, que é esse enunciado, tá? Mas geralmente é essa linguagem. Eu estou dizendo que material por quê? Porque você pode ter um livro que o texto de partida é escrito português, ou outra língua. Ou você pode ter um material de partida que é um vídeo, que é uma propaganda. Ou você pode ter um texto de partida que está em Libras, é um vídeo enunciado em Libras. Então, depende de que material, mas você precisa ter o material de partida, você precisa ter a tradução realizada, tá? O enunciado de chegada, digamos assim. Você precisa ter o diário de tradução. Isso no diário é preciso registrar de forma rigorosa as versões das traduções, né, os comentários do tradutor, o que você pensou a cada momento quando você estava traduzindo, tá? As intercorrências, quando você parou. Eu vi uma vez num livro muito interessante, orientando como fazer o diário de tradução, eles diziam assim, você tem que anotar que momento, em que página você parou, em que excerto, em que linha você parou, e depois quando você retomou, se você retomou 2 dias depois, 1 dia depois, qual o seu estado físico no dia, de humor, seu estado de espírito. Quer dizer, uma coisa é você fazer a tradução super empolgado com aquela tradução, né? Outra coisa é você ter que fazer a tradução porque você tem que cumprir aquele prazo e entregar o material. Então, um dia eu estava bem, não estava bem, coisas assim nesse sentido também vão interferir nesse processo, e bastante interessante esses autores dizerem que
é preciso registrar, né, como você estava no dia da tradução daquele pedaço, daquela parte do material. Outro dado importante para você ter registrado são as fontes diretas consultadas. Eu digo os dicionários, né, os glossários. Então, você está lá fazendo a tradução. Aí, puxa, esse sinal eu não sei, ou esse termo eu não sei o que que é. Eu vou consultar um dicionário. Eu consultei tal, e aí, a partir desse conceito que eu achei nesse dicionário, ele me ajudou a entender o conceito para eu poder fazer minha tradução. Então, esse excerto desse dicionário é um dado de pesquisa, é um dado que interferiu nas suas escolhas, no modo como você construiu o enunciado de tradução, tá? E vão dizer também que outro dado importante são as fontes indiretas, tá? Textos temáticos em livros, artigos, sites e outros. Aqui as fontes indiretas, quando a gente estava, por exemplo, traduzindo poesias, né? A tradução de poesia, você fala assim, então, como que eu construo aqui? Vou construir em versos, em estrofes, quantas estrofes, por quê, né? Então, eu tenho uma tradução, um texto de partida, e que elementos que eu vou colocar aqui? Quais são os elementos essenciais, né, para o gênero poesia? Então, eu vou olhar várias poesias para servirem como inspiração para eu poder produzir a minha poesia traduzida, tá? Então, esses textos, essas fontes indiretas, são os textos temáticos, são os textos que tratam, né, que são do mesmo gênero, que vão me inspirar em como produzir a minha tradução. Então, eu também tenho que dizer no meu diário, eu consultei tal poesia, eu li outra poesia, eu li tal e tal coisa, para ter todo o registro de quais foram as influências desse processo. Outro aspecto importante para você ter como dado, né, e para descrever e situar o leitor, é o contexto social, histórico e cultural, desde a obra de partida até a sua tradução. Se tem um distanciamento longo aí de muitos anos, ou se a obra é mais contemporânea, tudo isso vai interferir também no processo de tradução. Então, esses são alguns dos dados que eu vou trabalhar para eu poder construir o artigo de tradução comentada. A partir desses dados, né, que nós elencamos aqui, nós vamos olhar tudo isso, né, e aí dialogar com esse material, relacionando ele com o referencial teórico que você adotou para poder produzir a sua pesquisa. Então, é importante você ter uma fundamentação teórica, um referencial teórico para subsidiar a sua análise, tá? Mais especificamente, então, desses dados empíricos, né, eu estou tentando, assim, enxugar, que o slide anterior eu fiz de forma mais detalhada, tal, então você vai precisar do quê? O texto de partida, o texto de chegada, o diário de tradução, a pesquisa que você fez terminológica, se foi no dicionário, onde que você pesquisou, a pesquisa documental que você fez e a descrição desse contexto. Então, tudo isso tem que estar muito organizadinho, tem que ter tudo isso organizado nas pastinhas no seu computador, né? Hoje a gente trabalha muito com esse meio, né, digital, então, assim, os textos, os vídeos, todos numerados, catalogados, organizados, para você poder conseguir produzir a pesquisa, tá? Agora, eu queria dizer para vocês, eu acho que um dos principais dados para se fazer a tradução comentada é o diário de tradução. O diário de tradução, ele precisa ser feito no processo. Não dá para eu ir traduzindo e aí depois no final eu falo assim, gente, eu não registrei, eu vou escrever agora o que eu pensei. Você não vai mais escrever o que você pensou, porque o que você pensou, ele já foi, né? Você não consegue reproduzir da mesma forma. Tem que ser no momento. Você está ali fazendo a tradução, tem que ser rigoroso esse diário. E eu queria mostrar, agora eu vou trazer algumas ilustrações, tá? Eu queria mostrar para vocês modos de fazer esses diários. E de diferentes línguas, línguas orais auditivas, línguas de sinais e para poder ilustrar. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma dissertação em que foi feito o diário de tradução, a pessoa está fazendo a tradução do francês para o português, como que eles construíram, né? A língua de partida, tá? Na primeira coluna, na segunda coluna, o texto traduzido, e na terceira coluna, os comentários de tradução.
Então, e você divide o texto em excertos. Pode ser parágrafos, pode ser unidades de tradução. Você, como pesquisador, que vai delimitar, porque depende do texto. Depende de que material você está trabalhando, ou do discurso, né? Depende de que material você está trabalhando para traduzir. E aqui, só como exemplo, esse quadrinho, inclusive a autora pesquisadora trouxe dentro da dissertação. Você pode, depois, quando for fazer o relatório de pesquisa, trazer pedaços, excertos, né, do seu diário de tradução para dentro do relatório de pesquisa, para a dissertação, para a tese ou para o artigo, tá? Nesse caso, era uma dissertação e ela trouxe um exemplo, e ela grifou, por exemplo, aqui, ó, quando ela traduz o estado atual da prática médica. Como o livro, o estado atual do texto original era tipo 200 anos atrás, não é o estado atual hoje. Então, ela colocou no comentário ali, grifos do autor serão conservados na tradução. Inserir aqui uma nota de tradução explicando como era o estado da prática médica na época em que foi escrito o texto. Então, o que acontece? Ela escreve no comentário um lembrete para ela, que ela precisa pesquisar outras coisas. Ou seja, eu estou nesse processo de tradução, mas essa palavra aqui, eu não posso soltar isso aqui na tradução direto, porque o meu leitor não vai entender. Eu estou falando de um texto que reporta uma época passada. Então, ela coloca no comentário que é preciso estudar, tal. E aí, talvez nas versões futuras, né, ela vai dizendo o que nota, ela faz uma primeira nota, o que ela de fato ia colocar, o que ela é preciso explicar, expandir, clarificar no texto. Então, esse comentário aqui vem para, está no diário e depois vem para o relatório de pesquisa, tá? Um outro exemplo, um outro modo de fazer o diário de tradução, que eu achei bastante interessante também, que ele é mais detalhado, porque ele traz as versões. Então, por exemplo, aqui, ó, eles colocaram assim, na barra inicial, um excerto, né, uma unidade de tradução, ou uma parte do texto, que está no texto original. O texto original é o termo que eles usam, tá? Esses autores especificamente. E no diário, eles vão colocando assim, dia 19/2/2012, eu fiz essa primeira versão. Nessa primeira versão, eu não fiz comentário nenhum, eu só, tipo, saiu essa versão, fiz uma tradução tal, ok. A segunda versão, embaixo, do dia 27/7/2014, eles mudaram alguns elementos e vão dizer por quê, porque não gostou, estava desprovido, ou o sentido é esse, o sentido não é esse, reavaliamos o sentido do texto, e era melhor usar outro termo. Então, você vai detalhando esses comentários ao lado, na versão 1, versão 2, versão 3, a gente pode fazer da tradução de um texto várias versões, até você chegar numa versão que você ache que ela esteja satisfatória, tá? Aqui é um outro exemplo de diário de tradução, é um diário realizado num TCC, esse TCC fui eu que orientei, né? E trabalha com língua de sinais, tá? Então, era uma tradução de um livro de literatura infantil, de português para Libras, da Tailana Darife, eu orientei o TCC, e a gente seguiu alguns detalhamentos, né? Não com a tabela, com as caixas, mas ela seguiu o detalhamento de diário. E a gente tinha alguns elementos que ela precisava descrever nesse diário, né? O dia, o horário, onde ela estava, eu iniciei a tradução pela capa, e ela vai descrevendo, vai narrando o que ela viveu no processo de tradução. Com certeza, depois terei que retomá-la, visto que, com o desenvolvimento da tradução, poderei criar expressões que serão incorporadas na capa, mas já pensei em registrar uma versão inicial. Então, ela vai contando o que ela pensou. Ela pegou a capa e viu assim, tem essa ilustração, é isso que está escrito, eu acho que eu vou fazer assim. Mas já sei que provavelmente depois eu vou mudar a capa, porque depois de fazer todo o livro, alguns elementos podem surgir, então ela vai narrando o que ela pensou, né, de forma bem detalhada. E aí, essas versões, ela usou caixa alta, né, como uma glosa do que ela tinha feito em sinais, mas a gente sabe das limitações da transcrição, né, porque tem as questões espaciais, direção de olhar, então o que ela fez aqui, ó, a gente colocou assim, personagem amar caixa, tal, isso só as palavras altas, mas a cada página, né, do diário dela, ela gravava os vídeos das versões.
e então ela precisou de outros recursos, como o Drive, para poder disponibilizar os vídeos. Às vezes o tradutor, ele pode não usar o Drive, mas criar uma conta no YouTube e disponibilizar de forma não listada, né, o vídeo das versões que ele fez, e ela colocava o link dentro do diário dela. Então, assim, você tem o diário te remete às suas versões, só que em vídeo, porque nesse caso a tradução dela era do português para Libras, tá? Então, isso também é uma outra forma, outra possibilidade de fazer o diário de tradução. Novamente, eu retomo aqui, o diário de tradução, ele é ele é um instrumento de pesquisa, mas ele é depois, quando ele é produzido, ele é um dos dados mais importantes para a produção da tradução comentada. Então, assim, o cuidado com a produção do diário de tradução, ela é fundamental para você ter o material para poder trabalhar e produzir a tradução comentada. Bom, agora eu já falei dos instrumentos. Já falei dos instrumentos, de como construir, né? Na verdade, a gente constrói, né, o objeto de estudo, porque, eu vou fazer a tradução, mas eu que vou elaborando, vou registrando, vou guardando, vou organizando todos esses materiais. Então, quando eu já tenho tudo isso organizado, tenho a tradução, né, realizada, eu vou construir o relatório de pesquisa. Como eu disse para vocês, o relatório de pesquisa, ele tem diferentes formatos, tá? Desde uma tese, uma dissertação, uma monografia, um artigo científico, tá? Então, eu trouxe aqui como exemplo, né, para a gente trabalhar, o artigo científico. Praticamente, as partes que compõem são as mesmas, né, de qualquer relatório de pesquisa, mas aqui é de forma mais enxuta, tá? Então, a gente tem, geralmente, porque depende da revista, de onde você vai publicar, de quais as instruções, né, para essa produção, mas geralmente você tem uns elementos essenciais. O título, né, os autores, o resumo, logo após o resumo você tem as palavras-chave, o referencial teórico que você usou, a metodologia de pesquisa, descrever como foi feita a pesquisa, a análise dos dados, a conclusão do artigo e as referências, ok? Então, essas são as partes importantes do artigo. Não dá para trabalhar hoje todas as partes, cada parte dessa aqui teria um detalhamento, o que compõe, o que você escreve em cada parte, tal. Então, assim, o que eu fiz? Vou fazer um recorte, eu vou trabalhar hoje com vocês, vou apresentar, né, como se organizaria uma análise de dados, uma sessão de análise de dados dentro de um artigo de tradução comentada, tá? Então, eu me comprometo a fazer isso com vocês agora. Então, a partir desse espaço, né, dessa sessão de análise dos dados, a gente pode dizer que é importante você apresentar para o leitor sobre o autor, no caso aqui da poesia, né, ou do gênero que você está trabalhando, sobre a obra, uma sinopse, o que diz esse texto, essa obra, que gênero discursivo, tá, esse texto, esse discurso que você está trabalhando, ele se enquadra, quais as características, né? Qual a função social e linguística desse material que você trabalhou para traduzir. Você tem que falar sobre o tradutor, você já falou sobre o autor, agora sobre o tradutor, quem é esse tradutor, né? Formação, experiência, tal. Sobre o contexto histórico da obra traduzida, em que momento ela foi produzida, em que momento é o momento atual. O texto da língua de partida e o texto da língua de chegada, geralmente na tradução comentada você apresenta os dois, tá? Eu queria até comentar aqui, dependendo da extensão do material, o ideal seria você apresentar o todo, todo o texto de partida e todo o texto de chegada. No caso, se você traduzir um livro, não dá para você trazer para dentro do artigo o livro completo traduzido. Então, você escolhe excertos para ilustrar a tradução realizada, tá? E o comentário sobre a tradução. O comentário sobre a tradução é o que você vai produzir a sua explicação, a sua análise a partir do diário e do vivido, como tradutor daquela obra, tá? Agora, dentro desse comentário, o que você vai analisar, né?
você pode analisar muitas coisas, tá? Você pode analisar desde aspectos macrolinguísticos, tá? Aspectos relacionados a questões ideológicas, da cultura, sociais, de multimodalidade, da questão da visualidade do material, questões verbovisuais. Então, assim, você pode focar nesse tipo de análise, ou você vai escolher que você, a partir do material traduzido, você vai analisar aspectos mais linguísticos, né? Digamos assim, numa poesia, a rima, como foi feita, ou numa narrativa, a questão da construção dos espaços, a questão da incorporação dos personagens, e aí depende das suas escolhas, do que você vai analisar. Então, assim, a tradução comentada, ela é muito aberta às possibilidades, depende de você enquanto pesquisador, tá? Agora, como essa análise é apresentada, né? Como você pode organizá-la, tá? Definindo o que você vai estudar, se é um aspecto mais amplo ou um aspecto linguístico, você tem que trazer para o texto do artigo, ou para o texto do artigo ou do relatório de pesquisa, excertos, né? E esses excertos, eles têm que ser organizados de forma analítica. Você pode organizá-los em categorias de análise, tá? Ou você pode seguir unidades de tradução, excertos, né, na sequência, sem necessariamente agrupá-los em categorias maiores, tá? Isso também, existe essas duas formas de fazer. Que elementos você vai apresentar nessa análise, tá? Você vai narrar a tradução vivida, as dúvidas, os problemas de tradução, os materiais consultados, tudo isso você já vai ter lá no seu diário. É só você ir lá pegar o que você fez e vai trazendo aqui para o artigo e organizando, tá? Traga também para o artigo os comentários brutos do diário da tradução. Se no dia que você fez o diário, você escreveu assim, teve uma vez eu li um material que o tradutor trouxe assim, eu não estou satisfeito com essa tradução. Não tá boa, mas eu não sei como fazer melhor. Então, eu vou parar por aqui e depois eu retomo essa parte do texto. E aí, é isso que ele trouxe, era o bruto que estava no diário naquele momento. E ele vai dizer o quanto foi complexo, porque depois daquele momento de parada, ele teve que pesquisar o conceito de forma mais aprofundada para poder pensar em como traduzir aquilo. Então, assim, o parar, o dizer, chegou, parou, não consigo mais traduzir, também fez parte do processo dessa tradução. Não foi uma tradução fluida que você foi fazendo e foi executando, porque tinha uma questão conceitual ali que precisava ser aprofundada, tá? Então, você vai eleger dentro do seu diário o que você vai trazer para o seu artigo. Um outro ponto é apresentar, né, você destacar exemplos das traduções. O texto de partida estava assim, o texto de chegada ficou assim, por que eu fiz isso, e vai explicando, tá? Uma coisa bem interessante é construir esquemas visuais para explicar para o leitor sobre o seu processo de tradução. Então, você vai trazer ilustrações, você pode construir esquemas para poder a sua explicação ser mais clara possível, tá? Ser mais trazer outras semioses para compor essa interpretação do seu leitor, tá? Aqui, então, o que eu quis trazer para vocês? Alguns exemplos de categoria de análise. Nós já estamos afunilando, né? O que eu vou analisar numa tradução comentada? Então, eu trouxe, acho que foram 8 exemplos, 8 traduções comentadas. A gente tem um primeiro exemplo, uma tradução do português para o espanhol, tá? Era um conto. Os autores estavam estudando a tradução do conto e eles analisaram e organizaram na sessão de análise por categorias. Eles analisaram culturemas, gírias e neologismos. E lá eles vão explicando quais foram as escolhas. Um outro exemplo é uma outra tradução. O outro exemplo é uma tradução do espanhol para o português e era de uma receita. E aí, como que eles analisaram, né? Eles não fizeram categoria de análise, eles organizaram por unidade de tradução. Então, como a receita é um texto menor, eles foram por cada unidade de tradução na sequência da receita. Desde o nome da receita até os ingredientes da receita, como é que traduziram cada elemento ali, né?
E depois os modos de fazer da receita. A gente pode achar assim, ai gente, mas uma receita é tão simples de fazer, né? Seria não é nada simples. Traduzir não é simples, a gente está trabalhando com línguas e digamos assim, com questões culturais, né? E aí, eu estava olhando aqui no livro, porque agora eu lembrei que quando eu fui ler essa tradução comentada, eles diziam assim, creme de leite, né? E aí, na outra língua, não tinha isso, aí eles tinham que traduzir assim, isso está relacionado ao quê? A nata, a tipo, o leite batido cremoso, ao creme de leite, que é o de caixinha que a gente compra, ou tipo, eram 4 coisas que eles tinham que escolher que palavra que efetivamente ia ser mais adequada pelo sentido e naquela cultura para fazer aquela receita, né? O que de fato usavam, porque dependendo do país muda os ingredientes, você não tem aquele ingrediente naquele país para produzir aquela receita. E foi bastante interessante que você pode explorar notas de rodapé, outros elementos para poder explicitar para o seu leitor que naquela cultura, o que se come. Então, eles foram organizando a análise deles em unidade de tradução, tá? Um outro exemplo de tradução comentada e que utilizaram uma única categoria de análise, eles só analisaram o termo liberdade. Essa era a categoria de análise essencial do artigo, porque eles estavam estudando um texto filosófico de Kant e a tradução do alemão para o português. Então, em uma única categoria de análise, eles discutem o conceito de liberdade, né, para o alemão e no português, para poder fazer as escolhas, tá? Depois, um outro exemplo, do francês para o português, era um livro técnico, médico, né, que é aquele que eu citei ali em cima do diário de tradução. A autora, ela organiza toda a parte de análise em notas históricas, em notas explicativas, em notas atualizadoras, notas de tradução propriamente dita. Então, ela vai dizendo como foram feitas as notas. Praticamente, a análise dela é sobre a produção das notas no livro, tá? Então, é outra forma de organizar a tradução comentada. Aqui mais 4 exemplos, então, nós temos, aqui já de Libras, né? Então, do português para Libras, em uma propaganda, a autora Santiago, que é a professora Vânia Santiago, né? Ela faz a análise da tradução que ela realizou de uma propaganda e ela faz uma discussão, né? Uma análise sobre o enunciado texto verbo visual, para a produção da propaganda, que era um vídeo, e da execução dessa tradução para que o corpo dela, como tradutora, fosse sobreposta a esse material, tá? E ela faz toda uma discussão das imagens, do vídeo, da propaganda inicialmente, de como ela, como corpo de enunciado, né, verbo visual, também vai compor esse material, vai compor a tela, então ela faz essa discussão. Um outro exemplo é um outro texto de português para Libras e de literatura infantil, que é aquele do diário de tradução que eu mostrei para vocês anteriormente também, em que ela faz a análise, ela discute a pesquisa, todo o processo de pesquisa, o que ela teve que pesquisar, tá? Para chegar ao produto final, que fontes, que materiais que ela estudou, a multimodalidade da tradução, porque a literatura infantil tinha muitas ilustrações, e texto era pouco texto e muita ilustração, e as experiências singulares, ela faz uma análise introspectiva, né, enquanto tradutora aprendiz, como era um trabalho de conclusão de curso, de graduação, ela faz uma discussão do seu processo de aprendizagem. Uma outra tradução comentada de Libras para português agora a direção é diferente, agora é da Libras para o português, de poesia. Eu fiz com uma aluna também, e nós analisamos e fizemos a distribuição, né, organizamos as categorias em apresentação do personagem no poema e o personagem eu e o outro. Por quê? O poema dizia do beijo, então era assim, era eu e o outro, eram essas duas mãos,
e aí uma hora eu era esse e eu era o outro. E tinha toda essa questão da incorporação em língua de sinais e como a gente ia colocar isso no português, né? Então, a categoria de análise, ela, na verdade, elas são criadas pelo pesquisador a partir dos problemas de tradução, do que te chamou a atenção, do que mais se destacou no processo e, por vezes, o que você mais teve dificuldade, né, para executar essa tradução, tá? Um outro exemplo é de livros para o português, também de uma poesia. É uma poesia que ela é narrada, na verdade, né? Não usa muito elementos de repetição, mas e a gente fez uma discussão, uma análise de como construir isso numa narrativa visual e como criar o suspense no português escrito para todo aquele suspense que era dado, que era produzido, enunciado com as expressões faciais de quem estava enunciando em Libras. Então, a gente faz toda essa discussão na tradução comentada, tá? Então, anteriormente eu falei dessas categorias, as categorias de análise. Eu queria destacar uma outra questão muito importante dentro do artigo, né, e do seu relatório de pesquisa, seja ele qual for, dissertação, tese, explorem a linguagem visual, explorem os elementos visuais dos materiais. Se o material é só texto, você cria uma explicação técnica, uma explicação visual, um mapeamento, construa esquemas, construa mapas, porque isso ajuda o seu leitor a entender o processo. Eu queria trazer aqui alguns exemplos também, para poder ilustrar para vocês. Esse material aqui é a tradução do espanhol, né, material em espanhol. O que os tradutores fizeram? Eles trouxeram para o artigo uma tabela em que eles colocam aqui a primeira coluna, eles têm algumas características do texto de partida para mostrar qual era esse texto de partida, tá? Então, por exemplo, natureza de publicação, tá? Era um anúncio publicitário. Então, vamos dizer, já é o gênero. Que texto é esse que eu estou trabalhando, tá? O veículo de publicação, né? Quem que produziu esse material, tá? Aqui você tem o lugar da produção da publicação, informações sobre o material, a motivação, quem criou esse material e por quê, né? E os elementos extraídos dessa publicação, que elementos que compõem esse material. Na segunda imagem, é a página do artigo da pessoa, ela mostra o encarte, né, o material publicitário, tem uma ilustração e um texto ali que está numa bolinha. Logo em seguida, ela tem uma outra ilustração, uma figura, que tem a ver com uma palavra que aparece no material, em espanhol, e que talvez não fizesse muito sentido para a nossa cultura, e como que eles tiveram que trabalhar com isso para conseguir chegar numa tradução mais adequada, né? E aí, logo na outra página, eles fazem uma comparação. Eles trazem o texto de partida e texto de chegada, mas como um recorte da imagem da propaganda. Olha só que bacana a visualidade do artigo, né? Ele traz tabelas, traz quadros, traz figuras, traz comparações. Vocês podem produzir infográficos. Então, são formas de ilustrar o seu artigo, de construir uma linguagem multimodal, né? Utilizar de múltiplas semioses para compor o seu produto final, que é o seu artigo, tá? Fica muito mais claro para o leitor, muito mais agradável de ler do que só texto, explicando. Tipo assim, a pessoa fica até cansada. Quando traz a ilustração, também fica mais fácil do seu leitor entender o que você está fazendo. Aqui é um outro exemplo dessa linguagem multimodal no artigo, aqui é de Libras para português. Esse é um artigo que eu também sou autora. Então, o que nós fizemos, né? Nós construímos um quadro também com duas colunas. Na primeira coluna, nós trouxemos um print do vídeo e o link do vídeo, né? Para que a pessoa possa assistir ao vídeo, ao lado a tradução para o português. E como se fosse um quadro comparativo, tá? Do texto de partida e do texto de chegada. Nós também construímos
o texto, ele tem muito expressão corporal, tal, muito difícil de se fazer uma transcrição, tá? E essa transcrição com glosas não daria o mesmo efeito que a própria sinalização, que é o próprio enunciado em língua de sinais. Então, nós optamos por dar print, né, das imagens do vídeo, a cada produção de sinal, a cada frame, tá? E fazer esse conjunto, né, de imagens como se fosse percorrendo o vídeo, tá? Com as imagens congeladas. Então, nós fizemos um esquema visual para que o leitor conseguisse, dentro do texto, não tivesse que ir para outra página ver o vídeo, mas dentro do texto ele visse assim, o corpo virou para cá, o corpo virou para cá, ou a direção do olhar, a expressão, o movimento e tal. Logo em seguida desse, que seria, né, o texto de partida, entre aspas, tá? Porque, na verdade, é uma ilustração do texto de partida, nós construímos as versões. E aí, como foi feita a cada estrofe, e dentro de cada estrofe, cada verso. E da escrita em português, da tradução em português. Além disso, tem uma questão visual de como organizar, né? Vejam só, você tem uma tabela, um quadro inicial, que está em cinza mais escuro, que era a versão em português. Quando eu vou continuando o artigo, tudo que são as versões em português está com fundo de cinza escuro, porque o leitor retoma o poema como um todo e consegue visualizar que ele faz a referência. O cinza escuro aqui é o português daquele poema. Outra questão que nós fizemos aqui foi colocar uma numeração em cada verso. 1, 2, 3, 4. Você vê lá nessa tabela inicial aqui, nós também temos essa numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a hora que toma cada estrofe, dentro das estrofes, os versos 1, 2, 3. Por quê? Quando eu vou para o texto explicativo analítico, eu digo assim, na segunda estrofe, na primeira estrofe, verso 3, construímos o enunciado assim, assim por conta disso. E aí o leitor, se ele quiser, ele volta lá, verso 3. Ele volta lá na poesia, verso 7. Então, é uma referência numérica para o leitor voltar para o texto anterior e conseguir compreender o que eu estou querendo explicar, tá? Ok, isso aqui são alguns exemplos, eu tentei, assim, proporcionar para vocês um apanhado geral, né, de como fazer, de como organizar visualmente. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar em como eu vou fazer a minha tradução comentada. Um exercício também agora para vocês é ler traduções comentadas. Então, você vai executar, você vai fazer um projeto, uma pesquisa de tradução comentada, faça selecione um conjunto de traduções comentadas para você ler, e não só da língua que você vai traduzir. Vamos supor, não só do português para Libras, mas leia traduções comentadas do francês para o português, do espanhol para o português, do alemão para o português, do inglês para o português, porque isso te dá outros elementos, outras formas de ver a organização de traduções comentadas, tá? Aqui, então, para a gente tentar finalizar já, né, fizemos um percurso aí dessa organização da tradução comentada enquanto ciência, enquanto produção do conhecimento, e eu trago para o final um outro conceito de autores que trabalham com estudos da tradução, Freitas, Torres e Costa, tá? De um livro de tradução comentada, publicado a partir de pesquisas, né, da própria PGEST também, da UFSC, em que eles vão dizer que, aqui eu vou fazer a leitura, tá, do conceito, a análise que segue a tradução representa o aparato crítico, isto é, o comentário de tradução que permite entender como funciona o processo de elaboração da tradução e traz argumentos teóricos quanto às escolhas que o tradutor pesquisador fez, bem como os efeitos destas no texto traduzido. Então, novamente, eles vão enfatizar que dentro dessa sessão de análise, a parte do comentário de tradução que você extrai de onde o comentário do seu diário, né? Então, fazer um bom diário é importante. Esse comentário de tradução, ele permite entender esse processo
porque ele é um registro do processo, o que você pensou, quais os seus sentimentos, quais as suas escolhas no momento, por quê, né? O que influenciou para você produzir aquela versão de tradução, tá? E aí, nessa análise, você vai dialogar, a partir desse comentário, você vai dialogar com teóricos, você vai ter a sua fundamentação teórica, você vai dialogar com outros autores que vão trabalhar com o conceito que você elegeu para fazer análise. Então, por exemplo, se eu coloquei que eu vou analisar questões de verbo-visualidade da tradução, eu preciso trazer teóricos que discutem verbo-visualidade para dialogar comigo. Eu preciso ler e trazer tanto na seção do referencial teórico, quanto aqui na análise. Se eu vou dizer que eu vou analisar as questões de expressão facial e incorporação do personagem e tal, eu vou ter que trazer autores que fazem uma análise linguística e que dizem como funciona as narrativas e esse gênero discursivo em língua de sinais, por exemplo. Então, a depender da categoria de análise, qual é o meu objeto de análise, eu vou dialogar com diferentes autores, tá? Nem toda teoria serve para todo o texto. Depende do que você vai analisar, que vai influenciar que autor você vai trazer para dialogar contigo no texto, tá? E aí, depois de toda essa discussão, né, do comentário, da discussão com esses teóricos, você produz o conhecimento e você registra, né, você analisa todo esse processo para dizer que a partir desse contexto, dessa situação, se conseguiu construir essa versão em tradução. E aí, dependendo do tipo de análise, do objeto que você está construindo, você pode avançar, né, podemos avançar no conhecimento sobre o processo da tradução, sobre a descrição de como se executa, de como se faz, de como se pensa, de como se vive. A tradução como uma experiência, né? A tradução como vida. Porque quando eu disse para vocês, olha, no diário de tradução a gente tem que escrever os sentimentos. Ah, hoje eu não estava bem, hoje eu tive um problema, ou tipo, nossa, hoje eu estou muito empolgada, eu já li isso vai interferir no modo como eu traduzo. Então, são elementos que vão nos ajudar a compreender como se produz, né? Como se faz uma tradução. A tradução comentada, ele tem esse caráter, né, do processo, esse caráter dinâmico do que era um texto de partida e como se chegou nessa versão traduzida, tá? Eu tentei também trazer aqui nesse material vários teóricos, os autores que estudam tradução comentada, exemplos de traduções, todos esses materiais, né, eu compilei aqui nas referências, então, alguns já com link dos artigos também, dos materiais, então estão aqui as referências. E eu vou finalizar por aqui, tá? Eu queria agradecer novamente pelo momento, por a gente poder dialogar, entendendo que é um espaço de exposição, mas que depois disso a gente tem antepalavras, conta-palavras, né? Vocês estão pensando, refletindo sobre, espero que isso tenha tocado vocês de alguma forma, no sentido de contribuir para a produção da sua tradução comentada. Qualquer dúvida, né, mais adiante, quiser conversar, tal, aqui tem meu contato também, neiva.albres@ufsc.br, e ficamos aí com essa imagem, ilustração final, né, de história das mulheres. Então, mulheres que fazem história, que fazem ciência e que por muito tempo fazem traduções, e que são importantes no campo dos usos da tradução, que precisam ser reconhecidas também, né? Então é isso, muito obrigada.